Você está assistindo 111 anos em live, uma festa de comemoração dos 111 anos de assistência à criança e ao adolescente. O IMPA, que é um grande legado presbiteriano no Rio de Janeiro. E agora, nós vamos falar sobre um assunto muito importante para os nossos dias, na nossa mesa redonda, que é justamente o seguinte tema: a Bíblia está ultrapassada ou ainda é determinante para os nossos dias? E aí? O que você pensa sobre isso? E para poder conversar um pouco sobre esse tema, eu trouxe aqui os nossos amigos, irmãos, para poder tratar desse tema juntamente com você aí. Você também vai poder fazer a sua pergunta aí através da live. Basta você colocar a sua pergunta nos comentários e ao chegar aqui, nós vamos tentar responder a sua pergunta para que você possa ter o melhor conhecimento possível. Então nós vamos começar pelo reverendo Paulo. Gostaria que ele se apresentasse e falasse um pouco sobre de onde ele é pastor, né, e etc. Reverendo Flávio e amigos da mesa redonda, é uma satisfação muito grande estar aqui nesta tarde, né, participando da mesa redonda do IMPA, nesses 111 anos da nossa instituição. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Correia, em Campo Grande, e eu tenho a alegria, sempre tive a alegria de participar ativamente das festas aqui do IMPA. E eu lembro muito bem da minha infância, quando eu fui criado na Igreja Presbiteriana de Campo Grande, e o nosso pastor na época, o reverendo Joãozinho Tomás de Almeida, saudoso reverendo Joãozinho Tomás de Almeida, ele fazia uma movimentação muito grande, mobilização muito grande, para trazer a igreja nas festas do IMPA. E eu faço também, com o maior prazer isso, no meu ministério, né, todos os anos, eu também faço esse movimento na igreja, na qual eu pastoreio, né, para também que a igreja se faça presente ativamente na festa do IMPA. E uma coisa também interessante, que naquela época a gente não tinha muitos recursos, né? A minha família era uma família grande, a gente não tinha muitos recursos. E aí o pastor, ele incentivava até mesmo dando recursos e comprando as fichas para que a gente pudesse estar participando também, né, da alimentação, né, comprando as alimentações necessárias. Agora nosso querido irmão Ricardo, Ricardo, por favor, se apresente, diga aí a sua igreja, para que os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, é isso? Que maravilha! Possam estar conhecendo um pouco mais sobre o nosso querido irmão reverendo Ricardo. Olá, meus irmãos, a graça e a paz de Cristo, que alegria minha e o privilégio dado a todos nós pelo Senhor de estarmos aqui no IMPA, comemorando 111 anos, em que essa instituição honrosa tem apoiado e auxiliado crianças e adolescentes, e diferente do pastor que compartilhou conosco aqui, eu não tive essa alegria, assim que eu cheguei na Igreja Presbiteriana, de conhecer, né, essa instituição. Mas o Senhor é tão bondoso, misericordioso para conosco, que agora como pastor, né, eu sou o pastor Ricardo Narciso, pastoreio a Igreja Presbiteriana em Vila Norma, e hoje eu posso trazer a minha igreja ao IMPA. E desde que eu comecei a ter contato com essa instituição, eu tenho conhecido cada vez mais os recursos e a instrumentalidade de Deus aqui neste lugar. Então, se você ainda não conhece, se envolva, espere, é claro, no passar desse período tão difícil e confuso, nesse período pandêmico, mas em breve nós poderemos nos reunir aqui para nos alegrar com essa belíssima e grande instituição. Eu quero lembrar a você, inclusive, que se você quiser conhecer o IMPA, basta você entrar em contato com a nossa direção, e a nossa direção marca um dia para você trazer todos os trabalhos que ele costuma realizar. Basta você entrar em contato com a nossa instituição e marcar o dia para a sua igreja. E agora aqui, nosso querido irmão Mário, capelão do IMPA. Com alegria participo desse momento tão importante, comemorativo, 111 anos da instituição. Agradeço a Deus por fazer parte desse projeto. Já há muitos anos estamos aqui envolvidos com essa atividade. Agradeço a Deus
porque percebemos, né, a credibilidade da instituição e o envolvimento de muitas e muitas pessoas. E nós, então, estamos aqui, mas, além de ser capelão do IMPA, eu estou também ligado à Igreja Presbiteriana do Anil, onde eu sou pastor. Então, já acompanho o trabalho do IMPA há muitos anos. Antes mesmo de chegar aqui como capelão, eu já estava envolvido, porque, como ainda há pouco ouvimos, eu vim também de uma igreja com poucos recursos, mas as pessoas faziam questão, né, de estar participando desta festa, montando barraca e se envolvendo nesse projeto. Então é uma coisa muito importante. Que Deus nos ajude. E agora então, assim, o nosso querido irmão presidente do nosso IMPA, nosso querido presbítero Antônio Cláudio, por favor, se apresente ao nosso público. Eu sou presbítero da Igreja da Gávea, tenho essa privilégio, né, de ser presidente do IMPA nesse período, com a graça de Deus. Pela graça de Deus, nós já estamos há 39 anos na diretoria e eu conheci aqui também muito criança, 60 e tantos anos atrás, eu já ia nas festas aqui. Minha avó fez parte das maternais, né? As senhoras da SAF que sustentam. Na verdade, esse terreno nós ocupamos aqui em Jacarepaguá. Daqui a 2 anos, 100 anos, 1923 que foi adquirido, nós vamos fazer 100 anos nesse lugar. Então nós já somos uma instituição centenária, uma instituição que Deus tem abençoado. O assunto hoje é sobre a palavra de Deus, né? Então nós temos aqui o nosso motto, está escrito aqui na parede do refeitório: ensina a criança que deve andar, e assim que quando for velho, ainda quando for velho, não se desviará. Provérbios 22:6. Então o livro era uma escola de vida, uma escola que ouve o Evangelho, onde ela é preparada para ser um profissional cristão. Nós temos o trabalho do reverendo Mário Lopes aqui para o capelão, tem sempre fielmente pregado o Evangelho nessa instituição, e todos os nossos adolescentes crianças ouvem o Evangelho. E uma coisa também importante que está presente aqui, que termo lá usado na igreja, faz chamados para fora. O IMPA, então, é uma instituição que faz essa 300 igrejas, as comunidades, faz esse trabalho de assistência, ensino, fora da igreja, mas é bem eficiente. Se já for da igreja, que outro evangelho pode, assim, testemunhar para as pessoas. Eu quero ressaltar para vocês, antes de nós entrarmos no tema, que, como eu disse, né, o IMPA ele é um grande legado presbiteriano na nossa cidade. Nós também temos outros legados também, que é o caso da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Temos também alguns asilos também. E é importante que nós, como presbiterianos que somos, nós valorizemos as nossas instituições, porque verdadeiramente a Igreja Presbiteriana do Brasil, através dessas instituições, tem abençoado e muito a sociedade. E você, presbiteriano, você precisa se envolver. Vamos então agora entrar no tema. E aí, o que vocês acham? O tema é um pouquinho controverso, né? Nos últimos dias nós temos visto algumas informações, né, de alguns pessoas conhecidas da mídia, inclusive, alguns teólogos, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Inclusive um grande líder, né, religioso também assim afirmou que a Bíblia precisava ser
atualizada. E o que os irmãos acham sobre esse tema? Vou começar então pelo Paulo. Por favor, Paulo. Mas antes de nós sabermos se a Bíblia está ultrapassada ou não, é importante a gente entender o que é a Bíblia, não é? Então, de que forma você pode contribuir com a gente respondendo essa pergunta? O que é a Bíblia? Tema importante, relevante para os dias atuais, realmente. A Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, onde nós temos, né, Deus, onde nós vemos Deus falando aos homens, né? Deus falando à humanidade. E aí nós podemos ver que nos tempos atuais, né, ainda mais nesse período de pandemia, né, na qual nós estamos enfrentando, nós podemos ver realmente que a Bíblia ela é atual para os nossos dias, né? Eu trabalho, né, com pesquisa clínica, né? Eu trabalho na Fundação Oswaldo Cruz. E aí, nós fazemos lá ensaios clínicos, né? Ensaios clínicos para detectar, né, um tratamento para uma doença, para uma determinada doença. E aí nós temos na Bíblia, né, o primeiro ensaio clínico que houve na Bíblia foi no tempo lá da Babilônia. Daniel e os seus companheiros, né? Então nós podemos ver que a Bíblia realmente ela é a palavra de Deus e ela é nesse momento, em todos os momentos, né, atualizada e importante e relevante para os nossos dias. Amém. E você, Reverendo Ricardo, o que você acha sobre esse tema, né? O que é a Bíblia para você? Perfeito. Queridos irmãos, eu acho que seja importante no primeiro momento nós dizermos o que a Bíblia não é. Perfeito. E porque nós ouvimos de tudo nesses dias, né, de secularização, de laicização do Estado. E numa certa ocasião eu estava viajando num dos ramais da Supervia e via dois jovens discutindo sobre a palavra de Deus. E um deles, né, fazendo várias zombarias a Deus e também desrespeitando a palavra, fez a seguinte afirmação, que a Bíblia era uma invenção humana criada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Eu assisti o debate por alguns minutos, mas alguns que já me conhecem em casa, não me contive e precisei, é claro, educadamente participar dessa conversa. E eu disse, me desculpe, mas está ocorrendo aqui um erro histórico gravíssimo. A Bíblia não foi inventada pela Igreja Católica Romana, pelo contrário. 300 anos antes de Cristo vir ao mundo por intermédio de Jesus Cristo, a Bíblia já existia. E aí o rapaz assustadoramente olhou para mim e disse, mas isso é impossível. Eu falei, impossível porque talvez você não conheça um rei chamado Ptolomeu Filadelfo, que há 300 anos, né, século III a.C., já havia feito a tradução dos escritos do Antigo Testamento para o grego koiné. E essa versão recebeu o nome de Septuaginta, inclusive a mesma versão usada por Jesus Cristo e pelos discípulos. E o rapaz disse para mim, meu Deus, mas eu não sabia disso. E eu respondi, olha, basta uma rápida consulta no Google que você vai verificar essas informações. Então, isso é o que a Bíblia não é. Mas o que é a Bíblia para nós? Bem, a Bíblia é a palavra de Deus. E eu posso dizer o seguinte, ninguém conheceria verdadeiramente Deus, ninguém seria capaz de ter uma relação pessoal com esse Deus se ele mesmo não fizesse conhecido por intermédio da sua palavra. Então, o que nós vamos encontrar na Bíblia? Na Bíblia nós encontramos também o testemunho fiel e piedoso de irmãos e irmãs, de homens e mulheres que ao longo das suas vidas e da história da humanidade amaram, serviram e se relacionaram com esse Deus. Por esse motivo, nós cristãos e também a Igreja Cristã Mundial, nós vamos dizer que esses escritos são a palavra de Deus, porque nós entendemos que não apenas os seus autores, mas também tudo aquilo que contém nessa palavra são divinos. Amém. E aí, Reverendo Mário, o que o senhor acha? O que a Bíblia na verdade é? De uma forma bem tranquila, né, como os nossos irmãos aqui já expuseram muito bem, né, deram um conhecimento profundo, inclusive aqui. Fiquei impressionado com o Ricardo citando Ptolomeu, não é? Mas eu queria de uma forma bem simples e para aprofundar ainda mais o que nossos irmãos
já colocaram. O que o senhor pensa? O que é a Bíblia? Não é demais, né, repetir que a Bíblia é a palavra de Deus. Então nós, quando ouvimos a respeito, né, de que a Bíblia esteja ultrapassada, na verdade, o que falta é aquele discipulado contínuo na vida dos crentes, e que as verdades bíblicas, sendo colocadas em práticas, as verdades colocadas em prática refletirão exatamente, né, o que a palavra de Deus significa. Então, a Bíblia é realmente a palavra do Senhor, é aquela verdade que transforma. Nós já ouvimos aqui informações importantes a respeito da Bíblia, né, a origem, quando começou, né, a ser escrita. Então nós agradecemos a Deus, porque a Bíblia, embora seja um livro que foi escrito por homens santos, separados por Deus, é um livro que nos transmite a verdade divina. É necessário que a pessoa conheça a palavra de Deus, para então entrar num relacionamento com o Senhor. Então, o relacionamento com Deus, ele não acontece a parte de Deus, mas a parte das Escrituras, mas a partir das Escrituras. Então, não vejo, né, a Bíblia como um livro ultrapassado. O que nós precisamos é continuar ensinando a Bíblia, se queremos um mundo transformado. Antes de passar a palavra para o nosso querido presidente Antônio Cláudio, há uma coisa muito interessante que as pessoas às vezes confundem, né? Algumas pessoas, por exemplo, gostam de afirmar que a Bíblia é um livro de história, não é? Outros acham que a Bíblia, na verdade, é um livro como outro qualquer, que deve ser lido, né? E que não tem tanta importância assim, né? É importante também a gente frisar que a Bíblia, ela é muito mais do que um livro, né? A Bíblia é muito mais do que um livro, mas eu vou deixar isso para o nosso irmão Antônio Cláudio falar um pouquinho mais sobre essa questão. A Bíblia é um livro cujas afirmações teológicas, espirituais, são eternas. Há relatos históricos, há relatos científicos da época, mas a Bíblia não é um livro de ciência nem de história, é um livro que nos traz a mensagem de Deus, o que Deus revelou para que nós soubéssemos, para ter um relacionamento com Ele. O relacionamento que a gente vê, por exemplo, no livro de Salmos. Eu leio hoje o livro de Salmos, é igualzinho o meu problema que teve Davi ou outro autor. É idêntico. O homem não mudou da época do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Mas nosso espírito, a nossa alma precisa o mesmo ensino, a mesma direção. Nós não evoluímos em termos espirituais. Nós somos iguaizinhos aos primeiros, os profetas, aqueles que viveram. Então a Bíblia nos ensina como nós podemos mais de perto, né? Qual é a verdade que Deus requer de nós, como nós temos comunhão com Ele, especialmente através da revelação de Cristo, que por nós morreu na cruz e nós temos livre acesso a Deus, né? Então a Bíblia nos ensina isso, que as verdades são eternas, ela é inerrante em termos das verdades espirituais. Então é um livro extremamente atual, ele nunca vai sumir. Essas pessoas que falam determinadas coisas vão passar, mas a Bíblia vai continuar. Então, nessa primeira pergunta, nós já aprendemos coisas importantes, né? Vimos ali com o nosso querido irmão reverendo Paulo, que lá foi encontrado, na Bíblia já se encontra o primeiro ensaio, não é isso? Clínico. Olha só que coisa interessante. Com o reverendo Ricardo, nos trouxe aqui um aprofundamento sobre a Bíblia, falando sobre Ptolomeu e a Septuaginta, né? E nos mostra que como a Bíblia ela foi utilizada inclusive na época de Jesus, né? Ambos afirmaram que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Temos também o nosso irmão reverendo Mário, que falou que a Bíblia ela é a palavra de Deus também, deve ser utilizada para fazer discipulados, né? Isso, ensinar as pessoas a cada dia
conhecer um pouco mais do Senhor, e nosso irmão Antônio Cláudio, presbítero Antônio Cláudio, que falou que a Bíblia, ela tem lá sim, né, os seus relatos históricos, tem lá até mesmo alguns relatos, pode-se dizer, científicos, mas a Bíblia, ela não é um livro de história, a Bíblia, ela não é um livro de ciência. Antes de qualquer coisa, a Bíblia, ela se preocupa em falar apenas uma coisa, e é sobre isso que nós vamos falar agora nesse segundo tema, a segunda pergunta. Mas antes eu queria perguntar para você que está nos ouvindo aí agora e nos vendo, e para você, o que é a Bíblia? Coloca aí nos comentários, que daqui a pouquinho eu vou ler algumas respostas que vocês colocarem nos comentários. Mas vamos então passar para a segunda pergunta, continuando aqui com o nosso pastor Paulo Henrique, quando diz, nós já sabemos o que é a Bíblia, né? O resumo é que a Bíblia, ela é a palavra de Deus antes de qualquer outra coisa, né? E agora, o que a Bíblia na verdade ensina? Essa pergunta, né, nós podemos responder da seguinte maneira, né? E antes de responder ela, eu acho que nós precisamos contextualizar nos nossos dias, né? Logicamente que nós sabemos que a palavra de Deus, ela é essencial, tá? Ela é verdadeira, inefalível, ela é infalível, mas nós precisamos contextualizar a palavra. Eu sempre digo lá na igreja que, às vezes, a nossa pregação, às vezes, o nosso ensino, às vezes não tem atingido a sociedade ou a nossa comunidade na qual nós estamos ali inseridos, né? Então, nós precisamos também nos preocupar em contextualizar, né, essa palavra. E nós sabemos que a Bíblia não é fácil, não, o seu entendimento, né? Para as pessoas que não têm instrução, tá? Que não têm conhecimento. Muitas pessoas não sabem, não têm esse conhecimento, algumas não sabem ler, não sabem escrever ainda na nossa sociedade, na nossa comunidade. E nós precisamos contextualizá-la, né? A palavra do Senhor, a palavra de Deus. Então, eu considero relevante, como eu falei, importante. E eu gostaria, Flávio, que a gente pudesse, né? Eu gosto sempre de ler as Escrituras, né? Leia sempre. De lembrar a instrução que nós recebemos, né, do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo na segunda carta a Timóteo, né? Lá no capítulo 3, ele vai nos ensinar o seguinte, pegar os óculos aqui, para poder, né, ler, né? Ele vai nos ensinar dizendo, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu acho que com esses 2 versículos eu consegui aqui responder, né, essa pergunta. Reverendo Ricardo, o que o senhor pensa sobre essa questão? O que a Bíblia, então, na verdade, ensina? Essa é uma pergunta que alguns estão ainda perguntando, mesmo respondido com tamanha clareza aqui pelo irmão, quando coloca a declaração de Paulo, né? Paulo já define isso. Ela serve para instrução, para correção, para o aperfeiçoamento do homem, do ser humano, do indivíduo. E, curiosamente, ele vai dizer o seguinte, não é para apenas fins cristãos e piedosos, para toda a obra. Então parece que esse texto sagrado que nós chamamos de Bíblia, que o apóstolo Paulo assim nos remete a pensar nessa carta para o seu cooperador Timóteo, ele está dizendo que o homem que tem um contato com essa palavra, ele recebe tudo aquilo que é necessário para viver. O grande problema é que às vezes nós entramos numa discussão, não na fala do irmão, mas em algumas discussões mais dos nossos dias, que tentam promover essa atualização e contextualização da Bíblia para se adequar exatamente aos moldes que nós vivemos hoje. E aí nós vamos ter um problema aí que eu vou explicar para os irmãos. Se a Bíblia precisasse de contextualização, os apóstolos
pelo menos os evangelistas que vão escrever aquele relato do que eles viram e outros que ouviram acerca de Jesus Cristo, 70, 80, 90 anos depois da morte de Cristo, eles não contextualizaram, exatamente para que as pessoas pudessem receber bem a palavra. Eu vou explicar isso para vocês. Aquele período na Palestina, e todo mundo era influenciado pelo helenismo, pela cultura grega. Então haviam várias literaturas na época. Vou citar aqui como exemplo Sócrates. Ele era aquele homem citado nas literaturas que ia para a guerra, que era destemido, e no final do dia ele estava bebendo vinho, celebrando a vitória sobre a morte. Se os evangelistas quisessem contar uma história ou contextualizar uma história voltada para Cristo, a proposta literária dos evangelhos seria muito parecida com a proposta grega. Mas o que acontece é algo totalmente diferente. Eles não vão apresentar Jesus Cristo como um super-herói, pelo contrário. Num aspecto, entendam bem, tá? Num aspecto literário, nós vamos ver até algumas declarações que parecem ser patéticas. Jesus Cristo angustiado no Getsêmani. Jesus Cristo indo em direção ao Gólgota com dificuldade de carregar a cruz, onde alguém precisa ser chamado na multidão para poder auxiliá-lo. Então, eles não estavam preocupados em trazer uma proposta contextualizada ou apresentar um marketing cultural para dizer, olha, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Não, eles apresentaram somente a verdade. Então eu penso que nós podemos fazer hoje, ao apresentarmos o conteúdo, aquilo que o irmão colocou que a Bíblia ensina, é talvez melhorar a nossa homilia, né? Talvez os nossos métodos, mas a Bíblia, ela não necessita de contextualização, porque ela já expressa a verdade revelada por Deus. Exatamente. O que nós precisamos melhorar, e o colega colocou muito bem, né, é a nossa, podemos assim dizer, a nossa liturgia, não a palavra. Eu coloquei exatamente isso, né, para que nós possamos alcançar a sociedade e a comunidade, porque a palavra de Deus, essa já né, é a palavra do Senhor, e ela vai falar em todo o tempo, tá? Agora, o que nós precisamos, como quero reafirmar, é melhorar a nossa contextualização, né, do nosso culto, a nossa abordagem, não a palavra do Senhor. Essa perfeito, bem explicado. Perfeito. Bem explicado, bem explicado. Reverendo Mário, por favor. O que a Bíblia Nos ensina. Precisaremos repetir algumas ideias já apresentadas aqui e traremos outras. O presbítero Antônio Cláudio, presidente do IMPA, já chamou a nossa atenção para Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar. Qual é o caminho que a criança deve andar? Nós estamos convencidos de que existe um único caminho que a criança deve andar. Não são vários os caminhos. E como se chega a essa conclusão? Pela palavra. Sim, a palavra de Deus é a única regra de fé e prática para a vida, né, de uma pessoa. Se você quer viver bem nos seus relacionamentos, em casa, no trabalho, ou onde estuda, onde mora, por onde for, você precisará de uma orientação segura, e essa orientação segura nos vem pela palavra do Senhor, que é a única regra de fé e prática. É a Bíblia que nos permite o crescimento espiritual, e usando a nossa confissão de fé de Westminster, aprendemos que a Bíblia nos ensina o que devemos crer a respeito de Deus e o dever que Ele exige de cada um de nós. Aquilo que precisamos para a nossa orientação espiritual está na Bíblia. Então você precisa, né, dessa orientação para que a sua crença esteja na direção certa. Então, o que a Bíblia nos ensina é o que devemos crer.
né, a respeito de Deus e o dever. Então esse dever, uma vez cumprido, produz uma vida ética saudável, e nós estamos precisando, né, nesse tempo que nós vivemos, de vida ética. Então a Bíblia não precisa ser mudada, o que tem que mudar é o comportamento humano, e isso é possível através da palavra do Senhor. Engraçado que o comportamento humano não é nada novo, né? O ser humano parece que vive repetindo os mesmos erros, né? Alguém já dizia, né? A palavra de Deus já dizia que nada do que acontece debaixo do sol é novo. Vamos então, nosso irmão Antônio Cláudio, presbítero Antônio Cláudio, o que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina a viver, a ter relacionamentos saudáveis. Perfeito. O primeiro relacionamento é com Deus. Uma vez me perguntaram com um versículo na Bíblia, tem vários, mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós respeitarmos, né, eu não tenho medo de Deus. Deus é amor. Ao contrário, mas eu respeito, eu tenho reverência. E isso é o princípio de nós vivermos bem. Porque aí esse relacionamento com Deus nos faz até bom relacionamento com o próximo, com nossos pais, com nossa esposa, até conosco mesmo. Eu me aceito mais porque, mesmo sendo pecador, eu sei que Jesus me livra desse pecado. Se Deus me perdoa, por que eu não vou me perdoar? Então, relacionamentos saudáveis, a vida feliz. Não quer dizer que você vai ter dificuldades, aflições. Eu trabalhei muito na minha vida, não era fácil. Muitas vezes a gente fica meio cansado, mas Deus nos levanta de novo, Ele renova as nossas forças. O nosso relacionamento com Deus é primordial. Com Ele, os outros relacionamentos são mais fáceis. E a Bíblia nos ensina isso. Como devemos viver com o nosso próximo, em amor, viver com nossos filhos, em amor, com nossas esposas, e até com nós mesmos, até que nos amar a nós mesmos. Então a Bíblia é a fonte da base da nossa vida, né? É o princípio da sabedoria. Que é sabedoria, saber o que Deus quer da nossa vida. E Deus quer que nós sejamos felizes, ter uma vida abundante, assim como Jesus falou. Então nisso eu acho que a Bíblia, eu até aprendi da minha vida toda, espero, a gente não aprende nunca, tem que ficar sempre aprendendo. Mas Deus tem sido gracioso de ouvir a palavra todo domingo, de renovar, de poder eu ler também, né, com meus próprios olhos, né, e beber da fonte de sabedoria que é a Bíblia, de beber. Então nós já entendemos até aqui o que é a Bíblia, né? E nós aprendemos aqui com os nossos queridos irmãos que estão participando que a Bíblia ela é a palavra de Deus, não é? E acima de tudo é importante que você saiba que a Bíblia ela é um livro de fé, não é um livro de ciências, não é um livro de história, não é? E o que ela ensina? Além dela ensinar tudo aquilo que nós precisamos aprender acerca de Deus, né? E aquilo que Ele espera de nós, ela também nos ensina também como alcançar essa salvação através de Jesus Cristo. Se você olhar a sua Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós veremos apenas um assunto. Veremos o nome de Jesus Cristo. No Novo Velho Testamento, na pessoa do Filho de Deus, e após, né, a sua encarnação, veremos através do nome de Jesus Cristo. Então você que está aí agora nos assistindo, se você quer saber o que a Bíblia ensina exatamente todas essas coisas que eu acabei de relatar para você, e eu espero que você também aprenda com a Bíblia dia após dia. E aí nós passamos para o nosso terceiro ponto de hoje, que é também muito interessante. Vamos lá. A Bíblia é a palavra de Deus, amém? Nós já entendemos isso. Tivemos até aqui um embate de ideias interessante aqui, né, quando falou sobre a questão da contextualização, e foi muito interessante o que os irmãos colocaram. Nós já aprendemos o que a Bíblia ensina, não é? Que a Bíblia, na verdade, ela ensina o que nós aprendemos acerca de Deus e o que Deus espera de nós, né? E que fala também sobre como nós alcançamos a salvação por meio de Cristo Jesus. Mas para quem? Ou para que grupo a Bíblia ela deve ser determinante? Será que a Bíblia é determinante para todos?
Porque tem algumas pessoas, por exemplo, que não vivem conforme a Escritura Sagrada. Então, para quem, na verdade, a Bíblia deve ser determinante? Reverendo Paulo, por favor. A Bíblia, ela deve ser anunciada e pregada, né, ensinada a todos os povos, a todas as pessoas. Nós, como reformados que somos, sabemos que só vão crer quem for eleitos, os eleitos do Senhor. Mas ela deve ser anunciada, ela deve ser ensinada e pregada a todos os homens e a todos os povos. Reverendo Ricardo, por favor, o que o senhor pensa sobre esta questão que fala sobre para quem a Bíblia, ou para qual grupo a Bíblia deve ser determinante? Sim, ao longo aqui da live, os irmãos estão respondendo isso. Se a palavra de Deus é a maneira pela qual o incompreensível se tornou compreensível, ela deve ser anunciada para todos, né, como o pastor Paulo aqui colocou. Mas, de fato, nós vamos perceber que para um determinado grupo, né, os cristãos, essa palavra ela vai ser regra infalível de fé e prática, como os irmãos aqui já colocaram. E aí nós entendemos, né, conforme já foi dito aqui, que ela não é apenas um livro de história, um livro de conquistas e campanhas militares, mas é de fato Deus falando conosco através daquilo que já foi revelado. Então, quando nós olhamos todos os múltiplos conteúdos, né, na Bíblia, histórias, profecias, poesias, canções, escritos de sabedoria, todos os sermões, estatísticas, cartas que encontramos aqui e tudo mais, nós cristãos devemos olhar para isso e entender que é algo vindo de Deus para nós. Quando abrimos a palavra de Deus e lemos a palavra de Deus, nós entendemos que tudo aquilo que foi ensinado na Bíblia deve ser reverenciado e deve ser visto por cada um de nós como uma instrução de Deus, para, conforme o irmão aqui muito bem colocou, o nosso presidente, para que possamos sair dessa rebelião com Deus, conosco mesmo e também com o nosso próximo. Amém. E eu quero aproveitar, antes de passar para o nosso querido irmão Mário, nós temos algumas pessoas participando, olha, da nossa live. E nós temos aqui, por exemplo, a Regina Ribeiro, que disse, olha, a Bíblia é a palavra e vontade de Deus. O Café Teológico com o Nilson Santos, conhece? Então, é conhecido, amigo do nosso querido reverendo. Está mandando um abraço para você, Nilson. Obrigado por sua participação. Ele diz, a palavra do Senhor revelada em Escritura, isso que é a palavra de Deus. E a Débora Costa também participou dizendo, a Bíblia é o nosso norte, nossa regra de fé e de prática. Minha irmã, Débora Costa deve ser minha irmã. É sua irmã? Eu acho que é minha irmã. Olha aí, irmã do reverendo Paulo, olha aí, ó. Nessa resposta da irmã Débora, eu costumo dizer que a Bíblia é a bússola do peregrino que está nessa jornada rumo ao céu. Olha aí, que bonito. Flávio, eu gostaria também de ler aqui rapidamente 2 Pedro, capítulo 2, capítulo 1, versículo 20 e 21, que vai falar sobre a superioridade da palavra de Deus. E aí vai dizer, primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, a gente pode entender que a Bíblia ela é suficiente em si mesma, porque ela mesmo se interpreta, ela mesmo se explica. Então, se você tem alguma dúvida, basta você então continuar lendo a Bíblia. Nós temos mais participações aqui com a dona Nana Tito, ou deve ser dona ou uma jovem, não sei, né? Ensina o bem e o mal, o que temos que estar fixados na palavra para prosseguir o caminho de Deus. E a Ana Beatriz Ribeiro, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai, Pai das luzes, e em quem não há mudança, Tiago 1,17. Olha aí nossos irmãos participando. Mário, de forma bem rápida, e para você, para quem a Bíblia é determinante? Entendemos que podemos dispensar, né, uma reformulação da Bíblia, ou qualquer movimento para modificar, né, essa palavra que vem ensinando a cada um de nós, visto que
o entendimento das Escrituras está relacionado com o próprio Deus. Precisamos do Espírito Santo para o entendimento correto das Escrituras. Então agora, observamos sobre a pergunta, né? Para quem a Bíblia foi escrita, qual grupo, né? Que ela se torna relevante. A Bíblia, ela é importante para todas as pessoas que habitam, né, este mundo. Agora, é importante observar que ela se torna relevante para a igreja, ela se torna relevante para aquele que crê no Senhor Jesus. Se você crê no Senhor Jesus, busque a palavra, não só para aprender com a palavra, mas para também ensinar, fazendo novos discípulos, e você vai descobrir, né, que toda a sua vida poderá ser orientada para a palavra de Deus, pela palavra de Deus. Observe que o Senhor, até com respeito à prosperidade, o Senhor chama a nossa atenção. Se vamos para o Antigo Testamento, encontramos Josué dizendo: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Bom, então parece que pela palavra, né, eu consigo prosperidade. É a prosperidade bíblica que nós podemos defender. Curiosamente, chegando no Novo Testamento, nós vamos encontrar o próprio Senhor Jesus. Quando João manda perguntar se ele era o Messias, como é que ele respondeu? Ele respondeu assim, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Então observa que a palavra do Senhor, ela nos traz vida nova, não só no sentido espiritual, até mesmo no sentido social. Cremos na palavra de Deus e vamos continuar anunciando essa palavra. Presbítero Antônio Claudio, para o senhor, para quem, na verdade, ou para que grupo a Bíblia ela deve ser determinante? Ela é determinante para todas as idades, né? Mas eu queria falar especialmente de um grupo chamado adolescentes. Eu, quando era adolescente, eu me conhecia a Bíblia adolescente, graças a meus pais e avós, mas adolescente é quando a gente decide os nossos valores, o que a gente vai ser, se a gente vai ser honesto, se a gente vai estudar. E aqui nós temos um monte de adolescentes. Eu fiquei extremamente feliz que em 2019 foi feito numa igreja um retiro em que os adolescentes da igreja convidaram os adolescentes do IMPA para ficar um retiro, 3 dias juntos, cantando e falando só o Evangelho. É inesquecível. Eu tenho certeza que esses adolescentes, inclusive aqui, testemunho dos professores, eles mudaram de vida. Eles mudaram, porque eles nunca entraram numa igreja. Então, isso só para ficar lá junto, testemunhando os adolescentes para o outro e falando, eu acredito que o IMPA, se ele conseguir atingir adolescente aqui, na igreja também, os adolescentes lá cresceram na fé. Eles conheceram gente, porque o Evangelho não é só para gente pobre ou gente rica, é para toda a humanidade. Então, o homem, internamente, ele tem as mesmas necessidades. Então, é para todo mundo que é Bíblia, mas especialmente se a gente consegue atingir o adolescente com profundidade, né, falando da palavra, que é um trabalho muito aqui do reverendo. Eu acho que a gente está atingindo um cerne que o futuro, né, está nesses adolescentes. Bom, meus amados irmãos, nós então tratamos aqui nessa mesa redonda o seguinte tema: a Bíblia está ultrapassada ou ainda é determinante para os nossos dias? Quero agradecer os nossos participantes, reverendo Paulo, reverendo Ricardo, reverendo Mário, nosso querido presbítero Antônio, por estar participando. E em resumo, o que nós podemos responder de tudo que foi aqui falado? A Bíblia, conforme nós vimos, ela é a palavra de Deus. E ela ensina tudo aquilo que nós precisamos saber acerca de Deus e também daquilo que nós precisamos saber acerca daquilo que Deus espera de nós. E para quem essa palavra de Deus ela é determinante?
senão para a comunidade daqueles que creem no nome de Jesus. A palavra de Deus diz que aquele que quiser se aproximar de Deus primeiro, precisa crer que Ele existe. Então, se você faz parte desta comunidade de fé, independente da religião ou da denominação que você pertence, eu quero dizer para você que a Bíblia, ela é determinante sim para você. E eu espero que a cada dia você possa aprender mais e mais com a Escritura Sagrada. Deus abençoe a tua vida, obrigado. Vamos então passar agora para a nossa programação, vamos fazer uma oração e logo depois vamos ver a programação e logo depois voltamos com o nosso 103 anos inline. Vamos orar? Reverendo Ricardo, por favor, faça uma oração, vamos ficar de pé. Senhor Deus, nós rendemos graças a Ti nessa tarde, bendizemos o Teu nome, porque Tu és santo e Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós agradecemos ao Senhor pelos 111 anos, ó Deus, desse instituto. E rogamos a Ti, Pai querido, que nos dê sabedoria, instrumentalidade através de irmãos e irmãs, para que possamos, ó Deus, continuar o trabalho que já se iniciou há muito tempo atrás. Que através dessa instituição, Senhor Deus, não apenas haja a educação, ó Pai, no que tange a educação secular, mas que também ocorra, conforme já foi nos dito aqui, a educação que procede do Senhor. Que crianças, adolescentes e jovens, ao entrar nessa instituição, possam também crescer na graça e no conhecimento de Cristo, possam ser repreendidos, ó Deus, e auxiliados através da admoestação do Senhor. Abençoe, Senhor Deus, a administração, ó Deus, dessa instituição, da sua presidência, Senhor Deus, ao cooperador, colaborador mais novo que aqui, Senhor Deus, adentrou. Para que todos, juntos, cujo o Senhor os tem dirigido, eles possam, Senhor Deus, conduzir todos aqueles que o Senhor mesmo os traz a este lugar. Fica conosco, abençoe essa live, abençoe também aqueles que assistem a live através dessa transmissão. Essa é a oração que assim fazemos em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém e amém, ó Deus. Eu quero agradecer por vocês fazerem par com o ímpar. Que Deus vos abençoe. Voltamos então daqui a pouquinho. Voltamos daqui a pouquinho então. Pode sentar, meus amados irmãos. Daqui a pouquinho então nós voltamos, mas antes você vai ouvir o cantor Alain, depois a cantora Monique Vitória, e depois o cantor Mateus, depois o cantor Tiaguinho. E para poder terminar esse bloco, você também assistirá a banda Contraponto. Segue então a programação, fique ligado, faça sua doação. Vai voltar aqui ainda? Ah, mas espera aí. Mas antes de nós seguirmos a doação, lá vem ela de novo. Lá vem ela complicar a nossa vida. Qual é agora a complicação? Agora é o seguinte, vai aparecer outra palavra ali. Vamos sortear outra palavra para vocês cantarem o louvor lá no History, hein? Qual é a palavra sorteada aí? Vamos lá pedir ajuda aos universitários. Vai botar na tela aí a palavra para o nosso louvor, hein? Dou-lhe 5... Dou-lhe 4 e depois da palavra vai aparecer também o código secreto, hein? Opa, esse código ainda tá me deixando com dor de cabeça. Né? O pessoal tá acertando lá, hein, nos stories. Olha aí. Palavra árvore, agora é árvore, hein? Um louvor com a palavra árvore, para vocês publicarem. Não esqueça de colocar @imparrj. E o nosso código secreto aí, os emojis. Para vocês saberem, tem que adivinhar o código, o versículo desse código, hein? Vamos lá, cadê os nossos emojis? O pessoal tá acertando, tem bastante gente participando. Mais um emoji aí para vocês se divertirem. Eu acho que essa tá fácil, hein? Acho que essa tá fácil, hein? Não desmancha o suspense. Não esqueçam, @imparrj no seu history. Olha só. Então, antes de nós seguirmos com a programação, informação sobre a gincana. Está bombando a gincana com as igrejas. Essa complicação da Cláudia, que deixa dar um nó na nossa cabeça, né? De nós cantarmos e tudo. Mas também tem uma gincana que está acontecendo há algum tempo, não é isso? Que é a gincana com as igrejas. Isso aqui já é o resultado final? Não, né? Olha, ainda é a parcial ainda. A gincana, ela... dos participantes, tá. Nós temos algumas igrejas participando da gincana desde agosto. A igreja de Vila Kennedy,
Reverendo Adonias. Olha aí, Vila Kennedy. Cadê o som de Vila Kennedy? Lembra disso? É uma pena, né? A gente não pode falar isso agora por causa da live. Mas se você é de Vila Kennedy, fala aí na sua casa, né? Temos também... Ih, Santíssimo é perigosíssimo. Santíssimo é perigoso, rapaz. Reverendo Marcelo, perigosíssimo. Foram campeões o ano passado. Temos também Coelho da Rocha. Vai, pessoal, Coelho da Rocha. Reverendo Nilson, meu professor de história. Newton é o Nilson? Não, Nilson. Então é Nilson. Então é o Nilson. O Nilson foi meu professor de história. Ora, meu grande professor de história. Reverendo Nilson, muito bom ver com o senhor aí com a gente. E a IP de bancários, que também não é... Rinaldo, inclusive, fez um vídeo de apoio, né? Fez um vídeo de apoio ao IMPA maravilhoso. Ficou bonito, rapaz. Ficou bonito, Rinaldo. Obrigado também pelo seu apoio. Então essa é a gincana, ok? Eu espero que vocês continuem aí compartilhando. Faça a sua doação. E olha, aquela campanha que eu disse para vocês anteriormente. Entre em contato aí no seu Facebook, Instagram. Mande mensagens para os seus amigos e fala, olha, doe pelo menos R$1 para o IMPA. Né? O Pix vai estar aí, ó. O Pix está aí na tela. Basta você mandar o Pix para os seus colegas e falar assim, ó, o IMPA precisa do seu apoio. Doe pelo menos R$1, tá bom? Olha, rapaz, cuidado, hein? Olha a informação que eu estou recebendo aqui. Olha vocês, igrejas que estão aí participando. Santíssimo está bombando, hein? Olha aí, ó. Então, se você é de Vila Kennedy, se você é de Coelho da Rocha e bancários, é hora de você começar a agir. Porque Santíssimo já está bombando. Então, vamos seguir então agora com a nossa programação e logo depois voltamos. Muito obrigado por sua audiência. Continue compartilhando. Um grande abraço. Obrigado, meus queridos irmãos.